Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós vamos dar continuidade, né, depois da correção da atividade, sobre equações incompletas, né, que foi estudado na última aula e que eu passei o exercício. Então, vamos lá. Só lembrando que a equação incompleta, no caso, a fórmula geral dela é ax² mais bx mais c igual a zero. Ela se torna incompleta quando ela é ou ax² mais bx igual a zero, ou ax² mais c igual a zero, ou também ax² igual a zero. Em algum desses casos, qualquer um desses casos, ela é incompleta. Agora, na aula passada a gente aprendeu b igual a zero. Agora, dando continuidade, né? Agora nós iremos estudar o segundo caso. O segundo caso é quando c é igual a zero. Quando o coeficiente c é nulo, temos a equação incompleta da forma ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, podemos colocar o fator x em evidência da seguinte forma. X, aí abre parênteses, ax mais b igual a zero. O que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar que, no caso do ano passado, vocês aprenderam termo em evidência, ou fator em evidência. No caso, como o x aqui ele é comum nos dois termos, eu deixo o x fora do parênteses, porque ele é comum, certo? E quando eu divido ax² dividido por x, me sobra ax. E quando eu divido mais, né? Quando eu divido bx por x, me sobra só o b, que é esse entre parênteses, certo? Se vocês não sabem esse conteúdo, a gente tem que dar um jeito depois de rever ele, certo? Continuando. Temos então uma multiplicação que resulta em zero. Mas isso só é possível se um dos fatores for zero. Portanto, para resolver uma equação desse tipo, há duas opções. A primeira opção, o x igual a zero, e a segunda opção, ax mais b igual a zero, o que está entre parênteses. Ou seja, a primeira opção sempre vai ser o x igual a zero, e a segunda é o ax mais b, ele tem que ser igualado a zero. Na primeira opção, não resta nada a fazer, pois já temos declarado que um dos valores de x será zero. Dessa forma, precisamos apenas desenvolver a segunda opção. Aí na segunda opção, eu tenho o termo ax mais b igual a zero. Aí eu vou ter que usar todas as propriedadezinhas que eu conheço, certo? Para mim chegar numa fórmula. Então eu tenho o b, ele está positivo, ele passa para outro membro negativo. Então eu tenho um ax igual a menos b. O x, né? O a ele está multiplicando, ele passa para outro membro dividindo. Então menos b dividido por a. Então esta fórmula aqui, com esta fórmula, se eu conseguir classificar quem é meu A, meu B e meu C, mas só que o C sempre é zero, né? Simplesmente eu vou substituir. Vejamos alguns exemplos de resolução de equação incompleta com C igual a zero. Aí no primeiro caso aqui, temos x² mais 2x igual a zero. Colocando o x em evidência, temos x, né, que ele é o termo comum, aí x² dividido por x dá x. 2x dividido por x dá 2, certo? Então, nesse caso eu tenho o primeiro, sempre vai ser igual a zero, né? X igual a zero. Aí eu resolvo o que está entre parênteses. No caso aqui eu chamei de x1 e x2. O x2, né? O x2 mais o 2, que está entre parênteses, é igual a zero. O 2 está positivo, passa para o outro membro negativo, então menos 2. Portanto, nessa equação o resultado são 0 e menos 2. São os valores que, se eu colocar, eu zero a equação. Um outro exemplo agora, 4x² menos 5x igual a zero. Novamente colocaremos o x em evidência e teremos o x em evidência, né? 4x² dividido por x, 4x. Menos 5x dividido por x dá menos 5, igual a zero. Aí, novamente, o x1 vai ser zero, tudo bem? Aí me sobra resolver o que está em parênteses. 4x² menos 5 igual a zero. O 5, ele está negativo, ele passa para outro membro positivo. Então, eu vou ficar com 4x2, né, o x2, igual a 5. O x2, ele vai ficar como? Eu tenho 5, né, do outro membro da igualdade, aí eu tenho um 4. O 4, ele está multiplicando, ele passa para outro membro dividindo. Então, simplesmente, o x2, ele é 5 quartos. Para
essa equação incompleta, os resultados de x são 0 e 5 quartos. Agora, mais um outro caso, o 3. X ao quadrado mais x igual a 0. Nesse caso, iremos novamente colocar o x em evidência, certo? Então, eu tenho x, eu vou colocar ele em evidência. X ao quadrado dividido por x, x. X dividido por x, 1, igual a 0. O x1, ele vai ser igual a 0. Aí, o que está entre parênteses agora, né, vai ser, eu chamo ele de x2 e o mais 1, igual a 0 também. Aí, no caso, eu tenho abaixo x2, o 1, ele está positivo, ele passa para outro membro da igualdade com sinal inverso, então, menos 1. Os valores de x procurados são 0 e menos 1. Tudo bem? E, com essa explicação, eu quero que vocês desenvolvam essa atividade. Resolva a equação do segundo grau pelo método estudado, que é nesse jeito, dessa forma, né, que foi explicado. Então, agora, vamos aqui, eu vou fazer um exemplo com vocês, esse exemplo A, certo? Primeira coisa, vamos tirar o A. Quem que é meu A? Quem que é meu B? E quem que é meu C? O A, no caso, é menos 1. O C, no caso, o B, no caso, é o 9. E o C, 0. Tudo bem? Agora, eu vou ter que colocar a equação, na equação, né? Como vai ser a equação agora? Eu tenho menos x ao quadrado mais 9x. Eu vou colocar o x em evidência, tá? X em evidência. Vezes, abro parênteses, tudo bem? Abro parênteses. Menos x ao quadrado dividido por x, eu tenho menos x. Mais 9x dividido por x, 9. Isso aqui igual a 0. Igual a 0. Ou seja, agora, um valor vai ser negativo. Então, x1, ele é igual a 0. Ele vai ser igual a 0. x1, só um instante. Ele vai ser igual a 0. O x2, no caso do x2, como eu vou resolver ele? Eu vou resolver o que está em parênteses. Não é menos x mais 9? Então, o x2 vai ser o x2, só que ele está negativo, né? Menos x2, mais 9, igual a 0. Tudo bem? Vou só recopiar aqui. Aí, no caso, ele está menos, né? Menos x2. O 9, ele está positivo, ele passa para outro membro negativo. Ele vai passar para outro membro da igualdade negativo, menos 9. Agora, como deu menos dos dois lados, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar por menos 1. Porque eu não posso ter igualdade negativa, né? Quando eu multiplico por menos 1, toda a igualdade ela se torna positiva agora, né? Ela vai se tornar toda positiva. Então vai ser x2 agora, ele é 9. Entendeu? Então, os valores são x1, no caso, né? x1 igual a 0 e x2 igual a 9. Igual a 9. Então, é só isso. Simplesmente isso. Certo? Esse daqui, ele vai complementando o outro caso, né? De incompleta. E só vai ficar faltando mais um caso para a gente terminar incompleta. Para depois a gente chegar em como que se resolve a equação completa do segundo grau. Então é isso, pessoal. Até a próxima.